Olá, meu nome é Guilherme Scófano, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da UF, e esse é o projeto PIBIT que eu desenvolvi durante meu último ano de graduação junto ao meu orientador Guilherme Sotelo. Queria prestar alguns agradecimentos no início dessa apresentação, em seguida introduzir o nosso tema, apresentar nossa metodologia de trabalho, os resultados a que chegamos e, por fim, as nossas conclusões. Nossos agradecimentos são não só à UF, mas também a todas as entidades da universidade, a AGIR, a Escola de Engenharia, a FEC, que colaboraram com o desenvolvimento desse trabalho, em especial o Núcleo de Inovação Tecnológica em Engenharia Elétrica, o NIT, que é o nosso laboratório onde desempenhamos as atividades do projeto, e também a Light, Serviços de Eletricidade, que está na sua segunda parceria com a UF em um projeto de P&D para desenvolver um novo protótipo de limitador de corrente de curto-circuito. No primeiro projeto foi desenvolvido com sucesso um modelo monofásico de baixa tensão, e nesse segundo será desenvolvido um modelo trifásico de média tensão, 13.800 volts, que será instalado em uma rede de distribuição real da Light para ensaios. A expectativa é que o protótipo siga na cadeia de inovação até se tornar um cabeça de série, em seguida um produto de mercado. Esse projeto de PIBIT foi referente às atividades de algumas etapas do processo de desenvolvimento desse protótipo. Aqui está uma representação monofásica em que o limitador é uma caixa preta. Idealmente ele possui impedância desprezível durante a operação normal do sistema e quando ocorre um curto-circuito ele transita para um estado de alta impedância, evitando danos no sistema decorrentes dos altos valores de corrente. Existem diversas tecnologias e topologias para esse equipamento, e a forma escolhida foi o indutor série chaveado. Enquanto não há curto-circuito, essa chave fica fechada, oferecendo um caminho de baixa impedância para a corrente. Quando o curto-circuito ocorre, a chave abre, forçando a passagem de corrente pelo reator, que por sua vez oferece alta impedância e mantém a corrente em limites seguros para o sistema. O limitador possui um sistema de sensoriamento responsável por aquisitar os sinais de corrente da rede elétrica e enviá-los para um computador embarcado. O computador, por sua vez, processa os sinais provenientes desse sensoriamento através de um software embarcado, estima a amplitude da corrente e comanda a abertura ou fechamento das chaves. Foi a esse software de controle que as atividades desse projeto PIBIT foram dedicadas. Equipamentos dessa natureza, como o limitador, necessitam de uma extensa etapa de testes e simulações antes do comissionamento em campo. Durante as simulações, a rede, o equipamento e o controlador são modelados em algum software de simulação de transitórios eletromagnéticos, como por exemplo o PSCAD ou o PSIM, de forma a representar o sistema real. Entretanto, qualquer divergência entre o controlador testado no simulador e o controlador real que vai ser embarcado no software do equipamento real pode fazer com que ele não funcione adequadamente ou possua erros de operação. A solução proposta é desenvolver um software multiplataforma que consiga ser executado tanto pelos programas de simulação quanto pelo computador embarcado no limitador. Como o software é o mesmo nos dois cenários, o controlador embarcado no equipamento é o mesmo controlador testado em simulação. Entretanto, surgiram alguns desafios. O projeto P&D com a Light, em si, começou em maio de 2020, no final do programa PIBIT. Ainda não estão disponíveis os insumos necessários para desenvolver os ensaios de bancada desse limitador. Então, a nossa proposta foi testar a metodologia de desenvolvimento desse software em um equipamento semelhante e de baixo custo, que é um inversor trifásico. Aqui é possível ver uma representação monofásica do circuito do inversor. Embaixo, o inversor e o microcontrolador utilizados. A finalidade do inversor é converter um sinal de tensão contínua em um sinal de tensão alternada trifásico. O microcontrolador é o mesmo computador que será utilizado no limitador de corrente, só que esse modelo veio soldado em uma placa de avaliação. Tanto o microcontrolador quanto o inversor são do mesmo fabricante, a Texas Instruments, então vieram em um conjunto compatível em que esses módulos são acopláveis. A frequência de computação utilizada para o inversor foi de 10.260 Hz. Aqui está uma representação em blocos do software desenvolvido na linguagem C de programação. À esquerda está o software carregado na simulação. À direita, o software carregado no microcontrolador. PLL é um acrônimo que significa Phase Locked Loop, um algoritmo de sincronização com a rede elétrica. Os filtros foram implementados digitalmente e são artifícios para eliminar distúrbios de corrente que possam prejudicar a qualidade das leituras do sinal. O inversor é uma modelagem em código do equipamento em si. HAL é um acrônimo para Hardware Abstraction Layer, ou camada de abstração de hardware. A camada mais baixa é o hardware simulado ou físico do inversor. Toda a lógica de controle é implementada nos blocos em azul.
O controle só se comunica com o hardware, seja ele físico ou simulado, através de funções predefinidas nos arquivos da camada de abstração de hardware. O arquivo HAL.h declara sempre as mesmas funções de entrada e saída de hardware. O arquivo HAL.c implementa as funções declaradas no arquivo HAL.h de formas diferentes, a depender do ambiente de execução, real ou simulado. Esses módulos de código são reaproveitáveis para o limitador de corrente de curto-circuito. Inclusive, uma das estratégias de detecção de curto-circuito que estão sendo estudadas atualmente para o limitador se baseia neste algoritmo de PLL. Os arquivos da camada de abstração de hardware são reaproveitáveis caso sejam feitas algumas modificações. O hardware do inversor e do limitador, naturalmente, é diferente, mas o microcontrolador é o mesmo, o que dá origem a algumas semelhanças. O bloco que representa o código de modelagem do inversor, ocultado do slide anterior, logicamente não pode ser reaproveitado para o limitador. Para comprovar que o resultado obtido é o mesmo nos dois ambientes, foram realizadas uma simulação no PSIM e um ensaio de bancada do circuito proposto para o inversor. Este gráfico mostra a tensão trifásica na saída gerada pelo equipamento a partir da fonte de tensão contínua. Os resultados de simulação e do cenário real são comparados através de uma análise espectral no domínio da frequência do sinal da fase C. A análise espectral do sinal obtido em bancada mostra ruídos múltiplos da frequência de comutação do inversor, conforme esperado em função da técnica de controle utilizada para esse equipamento. A simulação do inversor apresentou componentes harmônicas nas mesmas frequências, porém em amplitudes com pequenas diferenças atribuídas a imperfeições dos componentes utilizados, resistores, indutores, capacitores e chaves semicondutoras. A componente fundamental apresentou uma divergência de amplitude em torno de 5%. Também foi registrada a corrente de saída do inversor, conforme a figura mostra. Devido ao ponto do circuito em que ela foi registrada, contém conteúdo harmônico mais elevado. Mais uma vez, a análise espectral revelou componentes harmônicas nas mesmas frequências tanto na simulação quanto no ensaio de bancada, com algumas divergências de amplitude atribuídas a imperfeições nos componentes. A componente fundamental apresentou um erro em torno de 16%. Com isso, concluímos que obtivemos sucesso no desenvolvimento de software multiplataforma para implementar o controle de um equipamento de eletrônica de potência. Ainda conseguimos adiantar o desenvolvimento de alguns módulos que se provaram úteis no limitador e a mesma técnica será empregada para desenvolver o código do novo equipamento. Estes resultados foram publicados na edição de 2020 do Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, no artigo intitulado Ferramenta de Desenvolvimento para Estudos de Rede de Distribuição Ativa, e também foi meu trabalho de conclusão de curso com o mesmo título. Aqui as referências que nós utilizamos, e eu agradeço a atenção. Obrigado.